Olá, vamos estar dando continuidade aí aos nossos estudos sobre a lei de Deus. Hoje a nossa aula de número 3, cujo tema é Lei e Graça. Nosso texto básico é o texto de Romanos, capítulo 7, dos versículos 7 ao 25. Eu peço, como de sempre, que você pause o vídeo, leia o texto atentamente e depois assim retorne aqui à nossa aula, tá certo? E hoje, então, nós vamos meditar um pouco acerca da lei e da graça. Algumas pessoas podem achar e acreditam de fato que a lei é algo ruim, que a lei ela é mal, já que a lei nos condena, já que se não fosse a graça de Deus, nós iríamos para o inferno. Só que da onde vem a lei? De Deus. Deus dá a lei. E a graça também vem de Deus, é um favor de Deus que é derramado sobre os homens. Então parece ser incoerente colocar a lei como algo que vai contra o favor de Deus. É por isso que esse estudo tem esse foco de mostrar, na verdade, de onde vem essa ideia, né, essa relutância que nós temos contra a lei, e realmente o que nos condena, né, qual é a razão da nossa condenação, e também entendermos que a lei e a graça, elas são ambas expressões do mesmo plano que Deus tem de resgatar, né, de salvar aí a sua criação, de salvar o homem. E então nosso primeiro ponto vai tratar, né, acerca da lei. A lei revela, né, o que é o pecado. A lei ela não é pecado. E isso é o que Paulo vai declarar aí no versículo 7 do capítulo. Ele diz: "Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum." Então Paulo deixa bastante claro, ele faz aí uma afirmação, né, de maneira alguma, né, a lei é um pecado. Mas a lei vai mostrar o nosso pecado, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, né, trata lá o pecado como uma transgressão da lei. E Paulo ele vai descrever, né, ele vai apresentar alguns aspectos que trazem essa verdade aqui no texto, ou seja, o que é o pecado realmente, como a lei então apresenta o nosso, ou revela o nosso pecado. E nós vamos estar observando esses aspectos aqui agora no texto. O primeiro deles é que o propósito da lei então é dar a vida. Isso já vai mostrar então que a lei não é o pecado, não é um pecado, a lei não é para a morte. O objetivo da lei é dar vida. Versículo 10, Paulo diz: "E o mandamento que me fora para a vida." Interessante isso. E é interessante porque se você volta na história lá em Gênesis, no jardim, Adão e Eva, Deus dá um mandamento ali, uma ordem a eles, para que, ou seja, de todas as árvores eles poderiam comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não poderiam comer, porque no dia que comessem eles morreriam. Então essa proibição ali, Deus ordena eles, dá a eles, não para que eles morram, mas para que eles evitem a morte. É esse o objetivo ali. Aí nós sabemos que Adão, né, e Eva vão desobedecer, né, ao contrário, vão ali comer, né, vão desobedecer o mandamento ali que Deus deu a eles, e assim acabam tendo as consequências, né, acabam aí tendo a morte espiritual. Lá no Salmo, Davi, lá no Salmo 19, versículos 7 e 8, olha o que ele fala sobre a lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração.
O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha o que Davi descreve acerca da lei de Deus. Ela restaura a alma, ela dá sabedoria, ela alegra o coração, ela ilumina os olhos, ela é pura e ilumina os olhos. Então não é algo mal. Não é para o mal do homem, não é para a sua morte. Ela instrui, ela traz ali vida, né? Restaura a alma. É isso que Davi está declarando no Salmo 19 acerca da palavra de Deus, acerca da lei do Senhor. Então esse é um dos aspectos importantes de vermos que a lei não é pecado em si, mas ela vai revelar o pecado. E dando continuidade então nesse foco, nós vemos também então o caráter santo da lei, que é no versículo 12, que Paulo vai dizer: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Olha o que Paulo fala acerca do mandamento, né, da lei. Santa, justa e boa. A lei, ela é perfeita. Ela expressa a natureza santa e da vontade de Deus, né? A natureza santa e perfeita da vontade de Deus. Ela também vai apresentar, né, como até disse, o caminho ali da justiça, da retidão, né, o que Davi fala acerca ali de dar sabedoria ao homem. A lei, ela é uma resposta de como o homem deve fazer aquilo que é bom. Ela instrui o homem em como responder a Deus, ou seja, em viver de maneira boa, em fazer aquilo que é bom. Então ela tem esse caráter, ela expressa a bondade de Deus, sua justiça, sua santidade. E se você pegar todos os mandamentos, você não vai encontrar nenhum, sequer você não vai encontrar que desqualifique a lei como sendo má ou injusta ou perversa. Não. Todos os mandamentos estão ali voltados à justiça, à santidade, à bondade, à generosidade, a amor. Todos eles são bons. Então nenhum mandamento vai aparecer que desqualifique ela como essas características que Paulo declara aqui, ou seja, santa, justa e boa. E olha o que Davi também diz ainda no Salmo 19, versículo 9: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Todos igualmente justos. Ou seja, então ela é perfeita. Nenhum deles desqualifica ela. Ela é santa, justa e boa. Esse é o caráter da lei que expressa ali também assim a vontade de Deus. Uma outra coisa é que então a função reveladora da lei, né? O versículo aí de número 13 do capítulo 7, que diz aí: acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum, Paulo responde. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte. Então a lei, ela revela o pecado. Ela não é pecado, mas ela revela o pecado. Porque o que é o pecado? Segundo a Escritura, a transgressão da própria lei. Ou seja, o ato do homem se rebelar contra Deus. O ato do homem se rebelar contra Deus. Esse é o pecado, a transgressão dela, a desobediência. Então, a lei serve, na verdade, para nos advertir naquilo que é errado, ou nos advertir do caminho errado, e nos guiar ao caminho certo. Recebemos uma direção, então, pela lei, uma direção segura. Sem, então, a lei, nós ficamos sem uma direção, né? Ou seja, seguiremos o nosso próprio coração. Seguiremos os nossos próprios desejos, a nossa própria vontade, sem a lei, sem a vontade de Deus revelada para nós.
E aí Provérbios 16, 25 nos lembra que há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Ou seja, o grande erro ali de nós sermos guiados pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio desejo, né, o coração. Então veja uma grande função da lei ali em revelar o pecado, né, ou seja, aquilo que é errado, e até como uma forma de nos advertir para não seguirmos esse caminho, mas fazermos aquilo que é bom e justo e santo, né, como assim a própria lei ali transmite, né, e expressa, e que é a vontade de Deus para a sua criação, para o homem, o qual ele criou ali a sua imagem e semelhança. Além disso, nós vemos também que a lei ela é espiritual, né? O versículo 14 nos fala, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Então a lei tem origem aonde? Em Deus, né? Ou seja, no divino. Ela vem de Deus. Ela não é fruto do nosso raciocínio, do conhecimento do homem. É por isso que ela não é falha e nem é sujeita a mudanças, e sim perfeita, porque ela vem de Deus que é perfeito, que é santo, que é absoluto. E os seus mandamentos assim também acabam demonstrando, né, ou demonstram a sua santidade, a sua perfeição. Se fosse fruto do nosso conhecimento, também estaria sujeita daí sim a falhas e a mudanças, né? Mas ela é uma obra do próprio Deus, né? O qual nos dá então o conhecimento acerca de quem somos, né? E o que devemos fazer diante assim do Senhor. Então a lei ela é o verdadeiro manual de instrução para o homem, para a humanidade, né, para os homens conhecer e saber o que eles devem fazer, né, a maneira que eles devem viver, né, que é para a glória de Deus. Mas que infelizmente por causa do pecado nós deixamos de fazer. Paulo ele até vai dizer lá em Romanos capítulo 2, aqui em Romanos 2,15, que a norma da lei está gravada no coração até dos gentios, né? Ou seja, o povo de Israel recebeu a lei de Deus, mas até os gentios tinham uma lei nos seus corações, ou seja, uma noção de certo e errado. O homem é criado com essa capacidade, ou seja, de saber que há um certo e há um errado. Com essa compreensão e a qual a lei também, assim, que Deus nos dá, vai tratar, né, e vai deixar de maneira clara, ou seja, que há certas coisas que são erradas e que nós não devemos praticar, e outras que nós devemos praticar e que são boas, né? Então, tudo isso nós encontramos na lei de Deus. Continuando, então, esse foi o nosso primeiro ponto, né? A lei revela o que é pecado, e não que ela é pecado, né? Ela não é pecado, como nós vimos aí, Paulo apresenta alguns aspectos que são importantes nesse sentido. Então, o nosso segundo ponto vai tratar sobre a lei revela que somos, então, pecadores. Então, a lei não é pecado. Nós é que somos pecadores. E vejamos só como Paulo vai declarar isso aqui no decorrer do texto. Somos tratados pelo desejo, né? Nós somos, ou melhor, tratados não, perdão, somos tomados pelo desejo, versículo 7 e 8, voltando aqui atrás, onde Paulo vai dizer, né, versículo 8 aí, não, melhor ler novamente o 7 e 8, que diremos, pois, é a lei o pecado, de modo nenhum, mas se eu não teria conhecido o pecado, se por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de consciência, porque sem lei está morto o pecado. Então, nós somos atraídos por aquilo que é errado. Nós preferimos aquilo que a lei diz para não fazermos. É o que Paulo vai
meio que expressar aqui nesses versículos, né? Ou seja, a lei, nós preferimos aquilo que a lei insiste em nos avisar que é mal e que trará consequências, né? E mesmo sem lei, nós ainda seríamos pecadores. Isso é importante destacar, né? Lá em Romanos 2,12 fala Paulo, assim pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Então, mesmo sem a lei, ainda assim nós somos pecadores. A questão é que a lei vai mostrar exatamente o que é pecado, o que nós estamos fazendo de errado. Como Paulo vai descrever aqui o mandamento da cobiça. E olha que interessante, Paulo ele trata de um mandamento, que ali dos 10 mandamentos, é o único que está diretamente declarando algo do coração. Porque os outros são mais voltados às práticas externas. Não que também não envolvam o coração, envolvem, mas o 10º mandamento é o único que fala diretamente de um desejo do coração, que é não cobiçarás. Então Paulo fala, ou seja, de uma maneira externa, ele não saberia que ter o desejo ou cobiçar algo de alguém seria um pecado se a lei não falasse isso. É isso que Paulo está declarando quando ele se refere aí nesses 2 versículos, né, versículo 7 e 8, é isso que ele está dizendo. Tiago 1, né, texto bastante conhecido aí, 14 e 15, vai mostrar, né, esse pecado, né, essa cobiça que está aí no coração do homem, esse desejo pelo mal, né, onde ele diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, ou seja, nós somos tomados pelo desejo, né? A lei aí vai revelar que nós somos pecadores, que nós preferimos sermos guiados pelos nossos desejos, pelos desejos enganosos do coração, que se voltam exatamente para aquilo que a lei está nos advertindo a não seguirmos, a não praticarmos, infelizmente. Continuando ainda, ela também vai, que somos mortos pelo pecado, né? Versículo 9 e 10. E também o 13, que diz assim: outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Versículo 13: acaso o bom me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então, a lei nos propôs vida, como nós vimos, mas nós escolhemos a morte ao quebrá-la. Foi o que Adão fez, né, e Eva. Deus falou, não coma do fruto, para que não morra, e eles escolheram, quebrar ali o mandamento, e assim houve a consequência, né, a morte, né, como consequência. É o que também nos diz Romanos 3, né, que o salário do pecado é a morte, ou Romanos 6, né, o pagamento do pecado é a morte, né. É por isso que, então, é o pecado que nos leva a ter terror ou medo da lei, ver ela como algo ruim, porque ela não é em si, só que ela vai nos levar a reconhecermos, né, ou melhor, a reconhecermos que merecemos as consequências das nossas falhas, né, dos nossos pecados. Ela mostra os nossos pecados e assim vai mostrar que nós merecemos também a morte, né? Que somos merecedores de morte. Continuando ainda, o pecado também nos engana, né? Versículo 11 e versículo 15. Vou destacar o 11, que ele fala, né? Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Então, o pecado, então, ele também tem poder de enganar, né? A sua origem vem do engano.
A serpente falou para a mulher, né? Ou seja, enganou a mulher ali através da sua conversa. E daí veio então que a mulher e o homem pecassem ali, desobedecessem a Deus. Então, lá em Gênesis 3:13, né? Então, a origem do pecado ali, ela surge do engano ali de Satanás, ao persuadir, né, em enganar a mulher e assim o homem. E Hebreus 3:12 ao 13, o autor ali ordena que exortem, né, uns aos outros, né, os cristãos, para que não sejam endurecidos pelo engano do pecado. Então o pecado ele engana também. Ele veio do engano, ele também engana assim o homem, ele nos engana, né? Nos leva de primeiro momento a acharmos que aquilo que estamos fazendo é certo, é bom, mas na verdade não é. Ou seja, como nós vimos, são caminhos que podem parecer bons, como o autor de Provérbios fala, mas que no fim estão levando à morte. Isso porque o pecado nos engana. Ele tem esse poder. Além disso, o pecado ele nos escraviza, né? Versículo 14 e 17 ao 20. O 14 diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, o homem ele pode achar que ao desobedecer à lei de Deus, ao quebrá-la, ele tem liberdade, né? Ou seja, Deus não manda nele. Ele vive segundo o seu próprio coração, ele vive em liberdade. Só que, ou ele é uma criatura livre, né? Que faz ali o que ele bem entende e quer. Só que João 8,34, as palavras de Jesus, o próprio Jesus disse: todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então, o homem é escravo do pecado. Ele quebra a lei, o desobedece, peca exatamente porque ele está escravo do pecado, né? Está ali disposto já, voltado a fazer exatamente aquilo que é pecado, né? Aquilo que é mal. E basta olhar para nós mesmos, né? Você pode ver como é fácil nós fazermos aquilo que é mal. Como é fácil, como é simples. Principalmente em relação aos sentimentos ou pensamento. Um sentimento de raiva, de inveja. É rápido surgir isso. Então não é aquela coisa, não, quando eu quiser, eu paro. Não é fácil parar. Não é tão simples assim, né? É difícil, é uma luta. E não só tratando de pecados de vícios, né? Mas todo pecado, ou seja, uma vez que ele que surge ali o sentimento, ele acaba tomando conta, nos controlando e assim controlando as nossas ações e vontade. Então ele nos escraviza, ele escraviza o homem. Ele acaba tendo poder ali sobre o homem. Além de nos escravizar também, o pecado ele institui outra lei sobre nós, que daí é o poder do pecado, né? O versículo 21 aí. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. E o outro versículo é o versículo 23, né? Que diz: mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, essa outra lei é o poder do pecado, né? Ou seja, ela nos leva a guerrear. Porque eu até falei, ou seja, ir contra ou lutar contra a verdadeira lei que é a vontade de Deus para nós. Então ela leva-nos a voltar contra, a agir em rebeldia, a desobedecer, a fazer aquilo que é mal, a fazer aquilo que é injusto, é perverso, maligno, enganoso, tudo que é oposto à vontade de Deus ali, que é boa, perfeita e
santa. Então, em vez de nós preferirmos a vontade de Deus, essa lei nos leva então a fazer ao contrário e nos conformarmos ainda com ela, né? Acharmos, como eu disse, né? O pecado então ele engana, então ele tem esse poder, né, de ainda acharmos que isso é o certo. E esse então é o estado do homem sem Deus, né? Ele está escravo totalmente do pecado, do poder do pecado, ele é enganado assim por ele. Por último, então, nosso terceiro ponto é que a lei então nos aproxima de Cristo. Depois que nós vimos então que a lei não é pecado, mas que a lei revela que nós somos pecadores, nós vamos ver então que a lei nos aproxima de Cristo. Então a lei ela não é o pecado, mas ela conduz a buscar a graça que está em Cristo Jesus. E que duas coisas eu queria destacar nisso. A primeira é que a lei então faz reconhecer que nossos esforços são ineficazes. Nós vimos que a lei ela é boa e nós podemos consentir com ela e tentarmos obedecê-la. Só que tem um problema. Nós não vamos conseguir cumpri-la, né, ou obedecê-la de maneira plena e perfeita. Em algum momento nós vamos falhar. E ao falhar uma vez, nós já tropeçamos em toda a lei, né? A Escritura assim nos diz. Paulo aos Gálatas, lá Gálatas 3:3, ele lembra aos irmãos ali que é loucura tentar progredir por meio dos esforços da carne, ou seja, tentar obedecer a lei pelo próprio esforço. Uma vez que nós somos pecadores, né, ou seja, nós já nascemos com uma disposição exatamente de fazer o contrário, então nós também não vamos conseguir obedecer ela totalmente de maneira plena. Sendo assim, então a lei ela é um instrumento de Deus, né, para nos avisar do perigo de mantermos a esperança em nós mesmos, ou seja, essa falsa esperança e ilusão de acharmos que através do meu esforço eu vou conquistar a salvação. Não, a lei vai mostrar que não tem como. Não há como eu me achegar diante de Deus e falar, não, Senhor, eu mereço entrar no céu, porque eu sempre fui justo. Não, a lei vai mostrar que eu tropecei nisso, naquilo, que eu não consegui cumpri-la, obedecê-la totalmente e de maneira plena. E aí vem o nosso segundo ponto sobre isso, que então a lei nos aponta a Cristo como nosso Salvador. Ou seja, quando nós percebemos então que nós não podemos salvar a nós mesmos, buscamos um Salvador. Buscamos alguém então que nos socorra, que nos salve da morte, que nos salve da condenação, da perdição. Então a lei ela revela a nossa miséria espiritual, nós não conseguimos obedecê-la, cumpri-la. E assim, então, o quão nós necessitamos de Cristo Jesus, né? Da graça de Deus, né? Enviar a Cristo. Veja que Paulo, no versículo 14, ele descreve exatamente essa condição do homem. Ele fala, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse é o clamor do homem diante da lei. Ou seja, ele não pode obedecer, ele não pode cumpri-la. Ele é um miserável. Ele é alguém depravado. Quem é que pode socorrê-lo? Então vem o versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, o único que pode nos livrar do estado de morte é Jesus Cristo, né? Ele é a resposta para a nossa libertação e salvação. Então a lei nos leva a reconhecer Jesus como o Filho de Deus, como o homem perfeito, né? Aquele que se fez homem, nasceu sem pecado e cumpriu a lei. Ele obedeceu, ele cumpriu ela totalmente. Ele não pecou, ele não tropeçou, ele não falhou em obedecê-la, mas ele cumpriu toda ela. Ele fez aquilo que nenhum homem conseguiria fazer, né? Que era obedecer
totalmente a lei de Deus. É por isso que então Paulo ele descreve também a lei lá em Gálatas como o aio, né, um servo que nos leva até a presença de Jesus. Seja uma vez que ela vai revelar a nossa miséria, que nós não podemos cumprir, que nós não podemos salvar a nós mesmos, então ela vai também assim nos levar a Cristo Jesus, né, que é o único que pode nos salvar da condenação, da morte eterna. Concluindo assim, então, nosso estudo, a nossa aula, nós vemos que a lei não é um pecado, não é ruim, não quer o nosso mal. Nós é que somos pecadores, dominados pelo pecado, e transgredimos assim a lei, né? Ou seja, nós agimos ao contrário daquilo que ela nos ordena, né? Que é a vontade de Deus. Ainda assim, então, a lei nos beneficia, nos levando e apontando Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, né? Aquele único que pode nos libertar, nos salvar da condenação que merecemos como pecadores. Aplicando assim para nós, primeiramente, então, é reconhecer que a lei expressa esse caráter santo e bondoso de Deus, como vontade dele, de um Deus santo, de um Deus perfeito. Também não colocar a culpa na lei ao pecar, ou seja, o pecado, se eu peco não é por causa da lei, não é a lei que é difícil, não é a lei que é que é somente o meu mal, de maneira alguma, como nós já vimos, a lei é boa, então eu peco por causa do pecado que está em mim, no meu coração, que me leva a fazer exatamente o contrário da vontade de Deus e da sua palavra. E por último, então é reconhecer exatamente isso, ou seja, a nossa fraqueza, a nossa miséria, essa depravação, né? Essa disposição para fazer o mal, e assim, então, o quão nós necessitamos de um Salvador, de alguém que nos socorra, de alguém que nos liberte de nós mesmos e da condenação que merecemos aí sobre os nossos pecados, que é somente Cristo Jesus. A Escritura nos revela, né? Ou seja, Cristo, Filho de Deus, aquele que veio, que morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou, né? Nos dando assim a vida, né? Ou seja, Ele nos justifica, Ele nos inocenta através da sua vida, através da sua morte e vida. Nós assim então recebemos a salvação. Então que você possa se lembrar disso, né? Da lei e da graça de Deus e ver a lei dessa maneira, de uma maneira boa, que nos instrui, que nos dá sabedoria e que, embora não consigamos cumpri-la de maneira plena, contudo, a nossa esperança não está em nós mesmos, e sim em Cristo Jesus. Ou seja, uma das funções da lei é exatamente isso, nos levar a confiar em Cristo Jesus, aquele que obedeceu por nós, aquele que morreu por nós e que é o único que pode, assim, salvar o homem. Que Deus, assim, te abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.